Boa noite, irmãos, graça e paz. Hoje eu vim aqui dizer um versículo para vocês. Ele está no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8 e 9. E diz assim: Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isso é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Então, Deus abençoe vocês. Seu filho amado pra me salvar.
A graça e a paz do Senhor esteja com cada irmão da Igreja Batista Mandacaru e cada irmão espalhado na face da terra. Quero, nessa noite, nesse momento, ler com os irmãos o Salmo 121. Atentem para o que diz a palavra do Senhor. Salmo 121. Elevo os meus olhos para o monte, ou para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém, meus irmãos? Nós estamos então caminhando para a normalidade, ou pelo menos um vislumbre da normalidade em termos de estarmos juntos na casa do Senhor para louvarmos ao nosso Deus. No domingo passado, pela manhã, já abrimos as portas da igreja e com um pequeno número de irmãos, nós então estudamos a palavra de Deus sob a orientação do irmão Klinger. Hoje pela manhã também, nós tivemos o trabalho pela manhã. E continuaremos assim, até que em breve, e quando tivermos segurança, nós também abriremos no período da noite. Continue orando, meus irmãos, continue pedindo a Deus para que nós possamos, nós e todos os nossos irmãos na face da terra, possam estar com segurança na casa do Senhor, para louvar e engrandecer o seu santo nome. Eu peço para os irmãos que tenham ainda um pouco de paciência, atentem para as orientações que nós estamos fazendo, eu, pastor André e outros ministros, para que nós possamos estar com segurança, então, fazendo a obra do Senhor. Nesse momento, então, eu quero pedir aos irmãos que incline as suas cabeças para que nós possamos orar, para que Deus possa nos abençoar nesse culto que agora nós dedicamos a Ele e ao único Deus que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Querido e amado Deus, louvado seja o seu santo e precioso nome. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Receba, Senhor, nesse momento, esse culto que agora dedicamos ao Senhor, porque nós queremos estar juntos, ó Pai, fisicamente também, para juntos podermos celebrar a grandiosidade que é o Deus vivo, o Deus verdadeiro, mas ainda estamos impedidos devido aos problemas da pandemia. Senhor, coloca a sua mão poderosa para que em breve, Senhor, nós possamos estar juntos para ainda, com o calor dos nossos irmãos, podermos louvar e engrandecer o seu santo e precioso nome. Nos abençoe, ó Deus, abençoe as famílias da igreja, abençoa, Senhor, derrama da sua graça, do seu poder, aquelas pessoas que porventura estejam passando por necessidade, Senhor, também de trabalho, de emprego, ó Deus. Nós sabemos que muitas pessoas tiveram dificuldade devido à pandemia, ó Deus.
Coloca a sua mão poderosa e abra as portas. Dê a disponibilidade daqueles que têm um pouco mais também em repartir com os irmãos da igreja, ó Deus, e com aqueles que estão mais necessitados, ó Deus. Abençoa, Senhor, também, coloca a sua mão sobre aquelas pessoas que estão enfermas, ó Deus. Ameniza a dor, ó Pai. Restaura, Senhor, corações, ó Deus. Que nós possamos, em breve, dar testemunho, Senhor, de tudo aquilo que nós vivemos e presenciamos, ó Deus. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Louvado seja o seu santo e precioso nome. E é em teu nome, no nome de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para nos salvar, que nós oramos nesse momento, agradecidos. Amém, Senhor. Amém e amém. Graça e paz, irmãos. Espero que todos estejam bem, com saúde. E eu vou ler o Salmo 123, tá? Do versículo 1 ao versículo 4. Ó Senhor Deus, levanta os olhos a ti, que tens o trono no céu. Como o escravo depende do seu dono e como as escravas dependem das suas donas. Assim olhamos para ti, ó Senhor, nosso Deus, esperando que tenhas compaixão de nós. Tenha compaixão de nós, ó Senhor, tenha compaixão, pois somos tratados com muito desprezo. Somos sempre desprezados e os orgulhosos zombam de nós. Amém? Convido a igreja agora para estar orando junto comigo.
Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia, Senhor, que estamos na tua presença. Te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui junto com nossos irmãos. Agradecer, Pai, pela vida, agradecer pela saúde, agradecer pelo teu amor, agradecer pelo Deus misericordioso, Senhor Deus, que tu tens sido conosco. Pai querido, muito obrigada, Deus, porque até aqui o Senhor tem suprido as nossas necessidades, o Senhor tem falado aos nossos corações a cada dia, o Senhor tem renovado as nossas forças a cada manhã, Pai. Por isso somos gratos a Ti, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Pai querido, neste momento quero te pedir pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, que o Senhor esteja com cada um, Pai querido, sustentando, livrando, Pai, dessa Covid, que o Senhor possa estar suprindo cada necessidade de cada irmão, Deus querido, tanto emocional, físico, Senhor Deus, material. O Senhor conhece a necessidade de cada um, Pai. Queremos também, Senhor Deus, que o Senhor abençoe os nossos jovens, Pai. Desperta, Deus querido, os nossos jovens para te servir, para te honrar, Pai. Desperta, Pai querido, aqueles jovens que estão morno, Pai. Pai querido, incomoda, fale ao coração deles a cada dia, Deus. Pai querido, também te pedimos misericórdia pelos nossos missionários, Pai, que está tão distante, muitos, Pai, longe de suas famílias. Ó Deus querido, derrama a tua unção, o teu bálsamo sobre a vida de cada um. Esteja, Pai querido, suprindo as necessidades de cada um, Pai, física, emocional, material. Pai querido, nos dê discernimento, Senhor, da tua palavra, para que nós possamos melhor te servir e te honrar a cada dia. Deus querido, abençoe as nossas famílias, abençoe, Senhor Deus, os nossos filhos, os nossos netos. Pai querido, conduza-os, Pai, no teu caminho, Deus. Nos dê sabedoria da tua palavra a cada dia. Nos dê, Senhor Deus, tudo aquilo que nós precisamos, Pai. Nos dê força, Senhor Deus. Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Agora, Pai querido, vamos ouvir a palavra, vamos ouvir a mensagem. Que essa mensagem venha de encontro aos nossos corações, venha de encontro naquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Perdoa, Deus, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Pai querido. Perdoa, Deus, tudo aquilo que não tem te agradado, Pai. Muito obrigada, Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. É que eu te peço já agradecida no teu nome. Amém. Da sua obra eu vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida.
quebrantado o seu amor. Boa noite, irmãos da Igreja Batista Mandacaru. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada um dos irmãos. Nós estamos vivendo momentos difíceis nas nossas vidas. Todos nós, nas nossas casas, se cuidando, porque a ordem é essa, mas nós estamos todos recebendo de Deus a proteção. Eu gostaria de ler no livro do apóstolo Tiago, capítulo 5, versos 13, 14 e 15, que diz o seguinte: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unja com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor levantará. Se houver cometido pecados, eles serão perdoados. Nessa passagem aqui nós vemos 3 condições em que o homem se encontra: tristes, sofrendo e doente. Hoje, irmãos, está acontecendo no mundo inteiro, no Brasil, no Paraná e especialmente aqui em Maringá. Estamos passando por esta pandemia. Estamos todos tristes, não resta dúvida. Porque a tristeza por aqueles que já partiram, pelos seus familiares que ficaram, e triste também, porque nós temos sentido a sensibilidade, nós somos sensíveis, o Senhor nos fez assim. Por isso, irmãos, nós estamos tristes. Eu creio que serão momentos passageiros, mas isto nos deixa triste. Também existe outra condição. Alguém se sente feliz? Cante louvores. Hoje, todos nós em nossas casas, saudosos uns dos outros, mas tendo a proteção de Deus, a direção do Espírito Santo e a companhia do mesmo Espírito e a certeza de que estamos salvos em Jesus Cristo, é motivo de nos alegrarmos, é motivo de cantar louvores. O Senhor Jesus nos salvou e hoje nós podemos dizer que Ele vive, e porque Ele vive, nós também viveremos. Esta é uma esperança de cada um de nós, crentes em Jesus Cristo. E a outra condição é doente. Irmãos, hoje existem pessoas doentes, estão no leito dos hospitais, estão em nossas casas também. Eu creio que não é só este vírus, o Covid-19, mas nós estamos enfermos também por outros tipos de doença. Mas como este é o que está em evidência, se propaga muito este vírus. E nós estamos doentes. A terra está doente. E por isso nós podemos também sensibilizar por aqueles nossos irmãos que estão doentes. Por isso nós devemos, como diz o texto, que aquele que está doente mande chamar os presbíteros para que orem
por ele. Presbítero, eu creio que é os pastores, os diáconos, estes são as pessoas que estão mais, que devem ser mais bem procuradas para orar por nós, pelos doentes. E o importante de tudo isso é que o Senhor libertará quando nós oramos com fé. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então nós oramos com fé e não somente aqueles que estão orando, mas aqueles que estão recebendo as orações precisam ter fé, que assim será realizado, o Senhor curará. E o importante de tudo isso, que além de curar, ainda a palavra do Senhor diz que Ele cobrirá, Ele perdoará os pecados. Olha que maravilha, né? Nós temos esta bênção de que orando recebemos a cura do corpo e também o perdão de pecado. Isto é muito importante para nós os crentes. Então, irmãos, vale a pena confiar em Deus, vale a pena esperar em Deus, vale a pena depositar toda a nossa confiança em Deus. Eu creio com toda certeza que entre nós há pessoas doentes. E é por isso que nós vamos interceder por elas agora. O irmão que crê na oração, o irmão pode orar comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, Pai, na pessoa de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador, por este momento em que estamos atravessando, confiante em Ti, de que o Senhor está conosco, o Senhor nos livrará, o Senhor nos dará alegria também, Senhor. Porque, Pai, mediante os acontecimentos, nós podemos ter um Deus, como Ele diz, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele está presente e Ele há de restaurar aqueles que o buscam, Senhor. Nós te louvamos porque nós confiamos na providência do Senhor, nós confiamos no Senhor e temos a certeza, Pai, de que o Senhor estará conosco, o Senhor está conosco, a pessoa do Espírito Santo. Pai, nós te louvamos pela Igreja Batista Mandacaru, por cada irmão, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos adultos, pelos irmãos da terceira idade, Senhor. Todos nós carecemos do Teu auxílio, do Teu amparo. Eu quero orar, Pai, por cada irmão neste momento, dizendo, Senhor, socorre-nos. Nós clamamos a Ti, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor esteja abençoando o Teu povo, livrando-nos deste mal terrível que assola a humanidade no presente momento. Livrando-nos, Pai, da Covid-19, restaurando aqueles que estão enfermos, Pai. Muito obrigado, porque muitos já recuperaram, outros tiveram, Pai, o vírus negativo, outros estão com o vírus positivo, mas estão sendo auxiliados pelos nossos médicos, enfermeiros, enfim, por todos aqueles que trabalham na área da saúde, Pai, que está empenhado a proteger, a auxiliar e a desenvolver os seus trabalhos. Que eles também tenham de Ti, Pai, a proteção, para que eles não venham a ser cometidos por este vírus, mas que eles possam ser guardados por Ti, amparados por Ti e dirigidos por Ti. Abençoe, Pai, os nossos enfermos da Igreja Batista Mandacaru. Protege-os, guarda-os e também, Senhor, restaura para a honra e glória do Teu nome, Pai. Enfim, nós queremos agradecer porque nós confiamos num Deus que
está sobre tudo e sobre todos. É um Deus eterno, é um Deus que nos protege. Teu Filho Jesus veio a este mundo para nos salvar, e nós podemos ter essa alegria, ser chamado teus filhos, e ser amparado, dirigido por Ti, e termos também, Senhor, a certeza da nossa salvação, de que um dia, quando partirmos para a eternidade, possamos ir com o Senhor, viver com o Senhor para toda a eternidade. Em nome de Jesus, Teu Filho, que nós oramos agradecido hoje e sempre. Amém. Olá, meus irmãos da Igreja Batista Mandacaru em Maringá. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês hoje, mesmo que de forma virtual. A convite do irmão Daniel, hoje nós vamos ministrar a palavra do Senhor para o coração de vocês. Espero em nome de Jesus que todos estejam bem, que todos estejam com saúde, que todos estejam vivendo uma vida espiritual digna do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero aproveitar esse momento, né? Mês de junho agora, nós comemoramos como batistas o Dia do Pastor. E eu não poderia deixar de passar esse momento para cumprimentar, né, os nossos irmãos pastores que estão com vocês aí. E quero fazer menção de uma maneira especial aqui ao pastor André e ao pastor Fábio, que desde da minha saída, né, estão aí com os irmãos. Sei que existem outros pastores aí, cumprimento-os também. Mas de uma maneira especial, eu quero aqui abraçar o pastor Fábio e abraçar também o pastor André, porque estiveram comigo, né, na época do nosso ministério aí nesse lugar. Mas eu espero que o Fábio me entenda de uma forma muito especial. Quero aqui, em nome da igreja, inclusive, agradecer o pastor André, né, por toda a dedicação que ele tem tido com os irmãos. Desde a época que nós estávamos juntos aí, e ele já auxiliava de uma maneira muito grande o ministério pastoral na minha época. E desde 2015, quando nós aceitamos um outro desafio de Deus, ele tem estado com os irmãos. O pastor André tem ajudado a segurar as cordas aí, desde da minha época. E a Bíblia diz: a quem honra, honra, né? E nós queremos aqui, eu de uma forma pessoal, e tenho certeza que a igreja aí também, de uma maneira coletiva, quer aproveitar esse momento para agradecer, né, ao pastor André por tudo que ele já fez, por tudo que ele está fazendo, né, e por tudo que ele ainda há de fazer por vocês como igreja. Que a bênção do Senhor esteja na vida de todos e que em nome de Jesus nós possamos juntos aí aprender um pouco mais da palavra do Senhor no dia de hoje. Eu quero dizer mais uma coisa aqui para o pastor André, para o pastor Fábio, para os demais pastores, né, que Deus esteja abençoando a vida de vocês e que em nome de Jesus vocês possam viver de fato aquilo que está escrito na palavra, né? Sejam firmes, sejam constantes, sejam abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho que vocês desempenham não é vão no Senhor. Que Deus abençoe rica e abundantemente a vida de vocês e que a palavra do Senhor, sempre desafiadora ao nosso coração, possa abençoar todos nós nesse dia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Um grande abraço com muita saudade. Deus abençoe a todos. Apenas perto do reino. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Vamos abrir no capítulo 12. Vamos ler no primeiro momento aqui 28 até o 34. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? E Jesus respondeu: O mais importante é esse: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor.
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Apenas perto do reino. O texto aqui aponta para um diálogo entre Jesus e um escriba. Bom, para a gente fazer uma interpretação correta, nós precisamos saber alguns dados importantes aqui para não errarmos nas nossas afirmações. Primeira coisa que eu preciso saber é o que era um escriba, o que era de verdade. Às vezes a gente tem uma noção do que é um escriba, mas eu quero aqui trazer algumas informações. Bom, no contexto de Velho Testamento, o que era um escriba? Um escriba, a palavra hebraica para escriba é safar ou safer. O grego é gramateus. O que era, né, no Velho Testamento? O que era um escriba? Na verdade, um escriba, na época de crônicas, mais ou menos ali de reis, na época da monarquia, ele era praticamente uma profissão de família. A profissão de escriba, ela ia passando de pai para filho. E o escriba sempre estava muito próximo com o sacerdote, né? Então, a classe sacerdotal e a classe dos escribas, elas teoricamente andavam juntas. O escriba, ele era uma pessoa muito diferenciada no Antigo Testamento, porque ele era um dos poucos que dominava a escrita, né, e dominava muito bem, porque aquilo era praticamente a profissão dele. Ele, então, por dominar a escrita, ele era copista da lei, ele era um intérprete da lei, porque ele naquela época, a gente precisa entender, não existia imprensa, as coisas eram copiadas, tudo era copiado à mão. Então era o escriba que fazia esse trabalho, ele copiava a lei e de tanto copiar a lei, né, e as leis, no sentido geral, ele acabava sendo um intérprete da lei, um perito na lei. Por isso que, em alguns momentos, ele vai ser chamado de perito na lei. Alguns comentaristas dizem que os escribas poderiam ser pessoas que também realizassem contratos, lavrassem contratos, porque isso fazia parte da lei. O livro de Jeremias dá aí uma vaga suposição sobre essa possibilidade. Alguns escribas, os mais importantes deles, eles serviam no governo, eles eram chamados de escribas reais. Tinham aí os seus escritórios, né, se é que eu posso assim dizer, eles tinham seus escritórios dentro dos palácios reais. O livro de Jeremias também aponta para essa possibilidade. Mas como o nosso contexto aqui é o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, o que era um escriba no Novo Testamento, né? Não mudou muita coisa, certo? Mas é importante que a gente entenda a realidade do momento, porque é com base na realidade do momento que eu vou enxergar algumas coisas nesse diálogo aqui que talvez não estão escritas. Bom, em primeiro lugar, eles ainda continuaram sendo os chamados mestres da lei. Em algumas traduções bíblicas você vai ouvir, né, vai ler essa sentença, mestres da lei que se aproximavam de Jesus. Eram pessoas eruditas na lei judaica, eles eram autoridades da lei junto ao povo. Eles estavam politicamente atrelados aos grupos existentes da época, grupos religiosos e políticos, porque o povo de Israel, dentro do contexto sociológico deles, existiam os grupos principais ali, e dentre os principais existiam os saduceus e os fariseus. Existiam escribas
que vinham da linha dos saduceus, e essa era a maioria, tá? Mas existiam também alguns escribas que vinham da linha, né, teológica, doutrinária, sociológica dos fariseus. Hoje, trazendo para os nossos dias atuais, o rabino, né, você já ouviu falar nessa expressão judaica, o rabino. O rabino é a palavra que hoje, nos termos atuais, define o escriba do Novo Testamento. Então hoje eles não chamam mais escribas, e sim rabinos, tá? E esse aqui, esse escriba, narrado aqui no Evangelho de Marcos, a Bíblia diz que esse aqui, ele era fariseu. É importante você olhar a leitura anterior do capítulo 12, que no capítulo 12, versículo 18, Jesus tem uma conversa, uma discussão teológica com os saduceus. E depois dessa discussão teológica com os saduceus, aparece esse escriba fariseu, que tem um ponto de vista teológico diferente dos saduceus, e vai então aproveitar o gancho e vai conversar com Jesus. É importante que você tenha tudo isso em mente. E tem um detalhe aqui do texto, que ele é base para o título. O título do sermão hoje é apenas perto do reino. E o verso 34, eu vou ler de novo para você, ele traz aqui o suprassumo de onde eu quero chegar nessa palavra de Deus para o seu coração nesse dia. Diz a palavra que após conversar com Jesus, né, aquele fariseu ouve de Jesus o seguinte relato. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. O que será que veio à mente desse escriba fariseu quando ele recebeu essa palavra de Jesus? O que será que ele raciocinou na hora? Peraí, eu, uma pessoa super importante, eu, uma pessoa letrada, eu, um perito na lei, eu, um conhecedor da lei de Deus, você está querendo dizer para mim que eu não estou longe do reino de Deus? Porque o que significa não estar longe? Significa que está perto, certo? Mas o que significa estar perto? É não estar dentro. Você consegue compreender a sutileza de Jesus quando dá essa resposta para esse escriba fariseu? Você não está longe do reino. Não estar longe é não estar dentro do reino. E era isso que importava para qualquer pessoa, né, dentro do contexto judaico, estar no reino de Deus. Eles se julgavam já por si só estar no reino de Deus. Existia uma classificação da humanidade dentro do contexto judaico. Qual que era essa classificação? Bom, povo de Israel é o povo de Deus. Povo de Israel é o povo do reino de Deus, pertencem ao reino de Deus. Os outros povos, todos os outros povos, estavam fora do reino de Deus, porque eles não eram um povo de Deus. Então, na cabeça de um judeu, principalmente um judeu que levava a religiosidade a sério, a classificação da humanidade era pura e simples. Eu sou judeu, eu estou dentro do reino de Deus. Quem não é judeu está fora do reino de Deus. Mas agora esse escriba ele se depara com uma expressão de Jesus que é forte. E essa expressão fala para ele assim: você não está muito longe. Mas para qualquer pessoa inteligente, não estar muito longe é não estar dentro. Então, de uma forma muito sutil, e de uma maneira analógica, Jesus comparou o escriba, ou, se é que eu posso assim dizer, ele rebaixou o escriba à posição de gentil, porque Jesus disse: você não está longe do reino, mas você não está dentro do reino. Quem não está dentro do reino é gentil, não é judeu. Pois é, aí começa a ficar intrigante aqui e começa a vir na nossa mente uma pessoa inteligente, uma pessoa letrada, uma pessoa que conhecia a lei de Deus, uma pessoa que tinha várias características positivas. Jesus disse para ele que ele ainda estava fora do reino. Isso começa
a fazer com que a nossa mente comece a perceber que esse negócio de reino de Deus, quando se trata de Jesus, a gente precisa entender aonde Cristo quer chegar e o que Cristo quer mostrar para a gente com essa realidade. Bom, por que o escriba estava perto, só perto do reino? E por que ele, então, não estava dentro do reino? Vamos fazer algumas considerações aqui. Bom, no primeiro momento, por que ele estava perto se ele demonstrou conhecimento das Escrituras? Nem todas as pessoas conheciam as Escrituras, nem na época de Jesus e nem hoje. Mas aquele escriba, aparentemente, ele era um cara que ele conhecia as Escrituras. Pois é, aí vem já um primeiro detalhe importante para mim aqui. Como mestre da lei que ele era, ele apenas conhecia a letra. Ele apenas conhecia a Escritura. Ele apenas era um copista da lei. Ele apenas era um perito da lei. Ele sabia a letra. Só isso. Praticamente só isso. Então essa é uma característica que ao mesmo tempo é importante, mas não é tudo. Porque sendo ele um grande conhecedor das Escrituras, mesmo assim ele recebeu a palavra de Jesus e falou: você não está longe do reino, mas você também não está dentro do reino. O outro C que eu quero destacar aqui para você é que ele concordou com Jesus. Olha que coisa interessante. Os versos aqui vão deixar bem claro para a gente perceber isso. Verso 32 em diante. Muito bem, mestre, disse o homem. Estás certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Olha aqui, eu vejo uma pessoa que conhece as Escrituras e agora eu vou ver outra característica positiva desse homem. Eu vejo aqui uma pessoa que, além de conhecer as Escrituras, é uma pessoa que concorda com Cristo, que diz para ele: você está certo, Jesus. Pois é, mas mesmo assim, ele ainda estava na condição que estava quando recebeu a sentença de Jesus no final da história. Olha, o fato de concordar com Jesus é um ponto positivo, sim. Isso aponta para a ideia de que ele poderia estar em um caminho correto. Quando ele concorda com Jesus, isso aponta e fala: olha, você está certo no seu ponto de vista, você está num direcionamento correto. Aos olhos de Jesus, Jesus poderia estar olhando para ele com esse sentimento no coração. Você está no caminho, mas ainda não chegou, porque o final da história diz: você não está longe. O fato dele concordar com Jesus não mudaria em nada a situação dele como pessoa. O fato de eu concordar com Cristo em algumas coisas não faz de mim uma pessoa que está de fato dentro do reino de Deus. É isso que, à luz do Novo Testamento e à luz dos dias atuais, a gente precisa também compreender. Daqui a pouco eu vou começar a aplicar isso para a sua vida e você vai perceber que isso é uma realidade na nossa vida hoje também. Não adianta só eu concordar com as coisas de Deus. Às vezes eu posso estar concordando com as coisas de Deus, mas mesmo assim eu estou fora do reino de Deus. A terceira coisa que eu entendo assim que é: bom, como que esse cara está só perto do reino se ele elogiou Cristo? Ele elogiou a figura de Cristo e falou: muito bem, ele chamou Cristo de mestre. Mestre não é para qualquer um. E esse escriba, que era uma pessoa letrada, uma pessoa super inteligente para o contexto da época, uma pessoa que realmente era um mestre. Um mestre reconhece outro mestre. E ele então olha para Jesus e fala: muito bem, mestre. Ele não só agora conhece as Escrituras, ele não só concorda com Jesus, como agora ele vai elogiar a Cristo. Mas elogiar a Cristo não muda a nossa posição, o nosso problema com relação à salvação, com relação a entrar no reino de Deus. Então você percebeu comigo aqui que existiam 3 coisas que pesam favoravelmente
com relação ao escriba? Ele conhecia as Escrituras, ele elogiou Jesus, ele concordou com Jesus e elogiou a Jesus. Por que no meu entendimento, por que Jesus, por que eu posso afirmar também que esse homem estava apenas perto do reino, mas ainda não estava dentro do reino, como Jesus disse? Por quê? E aí vem a quarta ponderação que eu quero trazer para você aqui, é que ele não foi além disso. Ele não foi além disso. Ele conhecia a Escritura, ele concordou com Cristo, elogiou a postura de Jesus, elogiou o pensamento de Jesus. No entanto, ele recebe aquela palavra de Cristo, você não está longe do reino, e ele estaca ali. Ele para ali, ele não vai além disso. Não vai além disso. Ele não pergunta, ele não questiona, ele não fala assim, não, mas espera aí, se eu entendi bem o que o senhor está querendo dizer, é que eu estou fora do reino ainda, então o que eu tenho que fazer para estar dentro do reino, Jesus? Ou mestre? Ele poderia fazer isso. No entanto, ele não foi além de conhecer as Escrituras, concordar com Cristo e elogiar o mestre. Isso aponta para mim e reforça no meu coração a ótica que Mateus teve deste homem quando ele narrou no Evangelho também esse mesmo relato. Lá no início do textozinho deste relato, Mateus vai dizer assim, que um fariseu, perito da lei, se aproximou de Jesus e o que ele queria era apenas colocar Jesus à prova. A motivação real do coração desse escriba não era nada mais, nada menos, segundo a ótica de Mateus, do que colocar Jesus à prova. Ele não estava ali preocupado se ele era ou não habitante do reino dos céus. E ele leva então para casa essa palavra dura de Jesus, porque foi uma palavra dura. A narrativa aqui do Evangelho de Marcos, a ênfase, no meu modo de entender aqui, não está no mandamento, nos 2 mandamentos. A ótica dos outros evangelistas, sim, mas na de Marcos parece que ali Jesus é bombardeado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos mestres da lei. E você notou como que termina o versículo dizendo assim que daquele momento em diante ninguém mais ousava lhe perguntar mais nada. A ênfase que Marcos trouxe aqui é: aquele homem chegou ali para provar Jesus e Jesus passou para ele a ideia real, a ideia espiritual real que ele deveria ter na mente. Meu querido, você ainda não está dentro do reino. É preciso que alguma coisa a mais aconteça com você. Pois é, ele não foi além disso. Ele não foi além de uma pessoa que conhece as Escrituras, que concorda com Jesus e elogia Jesus. Eu quero começar a fechar essa mensagem trazendo essa realidade espiritual para os nossos dias e de uma forma mais precisa para mim e para você. Por quê? Porque estar perto do reino, a gente já enxergou aqui que estar perto do reino não basta. Estar perto do reino é igual a estar fora do reino. E eu quero pensar com relação a mim e você. Porque nós também somos pessoas que temos certo conhecimento das Escrituras. Nós nos assemelhamos com esse escriba. Nós também, eu e você, nós também concordamos com Jesus. Nós tanto concordamos com Jesus que hoje eu estou aqui trazendo uma palavra de Jesus para você e você está ouvindo atentamente uma palavra de Jesus. Isso diz muito a nosso respeito, isso diz que nós valorizamos e concordamos com Jesus. Nós também elogiamos a Jesus. Sabe como que nós elogiamos a Jesus? Quando nós o adoramos. Quando nós o adoramos através de oração. Quando nós o adoramos através de louvores, ações de graça, hinos, cânticos ao Senhor, que enaltecem e adoram o nosso Senhor Jesus Cristo. E em tudo isso, até agora, nós somos semelhantes ao escriba. A grande questão
que pesa para mim e pesa para você também é que muitos de nós apenas temos essas 3 características. E nós estamos iguaizinhos ao escriba. Muitos de nós não vão além. Não vão além. A proposta do Evangelho, ela é uma proposta transformadora. É uma proposta desafiadora. É uma proposta de mudança de vida, mudança de conduta. Então, o que eu quero dizer para você nesse dia? O que eu quero dizer? É que muitos de nós também podemos estar perto do reino, mas não dentro do reino. É importante, sim, conhecimento bíblico. Aliás, tem muita gente dentro das igrejas que tem um conhecimento bíblico apuradíssimo. Apuradíssimo porque tem uma mente privilegiada. No entanto, a vida, que é o que importa, e que foi certamente a base do porquê de Jesus ter dito isso para ele, para o escriba, que ele não estava longe, mas também não estava dentro. A vida do indivíduo, ela não corresponde àquilo que ele conhece das Escrituras. E isso é uma coisa que eu e você precisamos pensar. Conhecimento das Escrituras é ótimo, é a base da fé. No entanto, se eu não praticar o conhecimento, se eu não vivenciar esse conhecimento, talvez eu vá ganhar de Jesus a mesma resposta que o escriba ganhou. Você não está longe. A outra coisa que acontece é essa concordância que o escriba teve, que às vezes a gente também tem. Nós todos concordamos com o que Cristo fala, concordamos com a palavra de Deus, mas só concordar sem fazer com que essa palavra seja transformadora na minha vida, que ela produza transformação, que hoje eu seja melhor do que ontem, porque eu não só concordei com as palavras de Cristo, mas eu me entreguei a essas palavras, eu mudei o meu estilo de vida, eu sou uma pessoa diferente. Só concordar não vai resolver a minha vida. Só elogiar a Cristo, só enaltecer o nome de Jesus. Todos nós vamos à igreja, frequentamos os cultos, cantamos a Deus, falamos bem de Deus, oramos, dizemos para Ele que Ele é o rei da nossa vida, mas isso às vezes é só da boca para fora. É só da boca para fora. Não adianta eu elogiar Jesus se as palavras de Jesus não transformam a minha mente, o meu coração, o meu procedimento, as minhas atitudes, se ela não faz de mim uma pessoa diferente e melhor dia após dia. Aquele escriba, ele tinha tudo isso, mas ele não foi além. E hoje, infelizmente, as igrejas, ou dentro das igrejas, também existem pessoas que estão na condição exata desse escriba, conhecem as Escrituras, eles concordam com as Escrituras, eles elogiam Jesus, no entanto, eles não vão além, não caminham um pouco mais, não têm uma transformação real na vida. E talvez, meu querido, talvez, com muito peso no coração e dor na alma que eu digo isso, talvez vão receber de Jesus a mesma palavra. E Jesus vai dizer, olha, você não estava longe do reino de Deus. Eu quero deixar um último texto para você perceber que esta palavra que foi dada ao escriba, indiretamente, ela foi dada aos discípulos. Mateus, no capítulo 5, o versículo 20, diz assim a palavra de Deus, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus aqui está falando para os seus discípulos. Jesus está falando para a sua igreja. Jesus está falando para mim e para você. Se a nossa justiça não for superior a desse escriba, nós também não vamos entrar no reino dos céus. Eu preciso ter conhecimento das Escrituras. Eu preciso, de fato, concordar com a teologia de Jesus. Eu preciso adorar esse Jesus. Eu preciso, de verdade mesmo, elogiar. Mas eu preciso ir além. Eu preciso ter uma vida que condiz com tudo que está escrito na Escritura, que eu conheço,
com tudo o que Jesus concorda, e eu preciso não só concordar da boca para fora, mas a minha vida tem que dizer que eu concordo com isso. E eu tenho que elogiar Cristo com sentido. Meu querido, em nome de Jesus, a minha oração é para que todos nós estejamos dentro do reino. Dentro do reino. Ali é o nosso lugar. Jesus veio para nos colocar dentro do reino. Mas preste atenção nas palavras de Cristo. A nossa justiça, ela precisa ir muito além desse escriba aqui. A nossa justiça, ela tem que ir além dos fariseus, dos escribas, dos mestres da lei. Porque se isso não acontecer, nós também não vamos entrar no reino dos céus. E o que eu entendo com isso é vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. Não vida que pura e simplesmente concorda com Cristo, concorda com as afirmações da Bíblia, né? E não vida que simplesmente elogia o Senhor. Que o Espírito Santo de Deus complete essa palavra no seu coração, que você medite sobre ela e que você perceba aonde você está. Longe, perto ou dentro do reino. A minha oração é que você esteja dentro, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amados irmãos, chegamos ao final deste culto de louvor, adoração, onde pudemos expressar a nossa gratidão a nosso Deus. Eu quero deixar com os irmãos um versículo que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 11, que diz assim: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Quero, neste momento, orar com você. Baixe sua cabeça e, em seguida, vamos impetrar a bênção apostólica. Eterno Deus, bondoso Pai Celestial, louvamos o teu nome porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais e bênçãos materiais. A tua palavra diz que a tua graça é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te louvam. Queremos orar nesta noite agradecidos porque o Senhor tem nos abençoado. E também, Pai, queremos colocar diante do teu altar os enfermos da nossa igreja, aqueles que estão em tratamento de saúde. Oramos, ó Deus, pelas nossas irmãs gestantes, pelos nossos irmãos da terceira idade, que a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor alcance a todos. Pedimos que o Senhor continue guardando e protegendo os nossos irmãos, que eles cheguem à cura total, à libertação total de tudo aquilo que os oprime. Peço também a Deus pelos nossos irmãos que são profissionais da saúde e que estão no combate à Covid-19, que a boa mão do Senhor esteja sobre a vida deles, dando a eles ânimo, coragem, força para prosseguir a cada dia. Oramos também a Deus por missões, pela Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, pela Junta de Missões Nacionais e pelas Juntas de Missões Estaduais. Pedimos que o Senhor abençoe os nossos missionários que estão nos campos, que não falte a eles, ó Deus, os recursos financeiros, que não falte a eles, ó Deus, saúde física e espiritual. Dá a eles ânimo, ó Deus, para prosseguir, coragem para prosseguir. Que a sua saúde emocional, relacional e as suas famílias, ó Deus, sejam guardadas e protegidas pelo Senhor. Oramos também pela igreja local. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesse processo de construção que vamos iniciar. Oramos pela nossa liderança, que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada irmão da igreja. Abençoa também os pastores, ó Deus, que trabalham no teu reino para a expansão do teu reino. Que a boa mão do Senhor também esteja sobre a vida deles. Louvamos o teu nome e agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. E pedimos perdão pelos nossos pecados. E nós temos a certeza de que o Senhor nos perdoa em Cristo Jesus, no nome de quem oramos agradecidos. Amém.
que o amor de Deus o Pai, as misericórdias e a graça do Senhor Jesus, nosso Deus, Filho, e as consolações do nosso Deus Espírito Santo estejam sobre todos os irmãos da Igreja Batista Mandacaru e também sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, Deus te livre do Covid-19. Fraterno abraço, fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada.
Música